Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui em mais um episódio do Casos e Cláusulas, um programa que se iniciou com a ideia de aproximar, incentivar e encorajar jovens advogadas e advogados que estão no início da carreira, que passam pelas dificuldades do início da advocacia e para aproximarmos conselhos de grandes referências da área, pessoas que já passaram pelo que nós passamos e podem nos falar que vale a pena a advocacia, vale a pena continuar nesse caminho e que tem um exemplo que mostra que a advocacia é uma feliz escolha. Hoje a gente está aqui com uma grande referência do direito imobiliário, não só uma grande referência, um dos 100 nomes mais influentes do mercado imobiliário nacional, Arthur Tomasi, doutor Arthur Tomasi, que é responsável por quebrar um grande paradigma no direito imobiliário nacional. A quebra do estigma e do distanciamento entre os profissionais do ramo imobiliário e os advogados do direito imobiliário. Então, doutor Arthur, muito obrigado pela presença, pela participação, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Se apresenta um pouco para, assim, só se a pessoa não tiver internet que ela não vai te conhecer. Que isso. Luciano, muito obrigado pelo convite, satisfação imensa estar aqui. Eu acho que essa iniciativa, ela é... Que pena que na minha época, né, embora eu ainda me considere um jovem advogado, não tinha isso aqui. A iniciativa é muito legal, vai ser um prazer falar com vocês um pouquinho da história, um pouquinho de tudo que eu penso, até da própria advocacia, sim, né? E vamos lá, tô animado aqui com o nosso papo. Obrigado. Então vamos lá. Primeiro, por que você escolheu direito? Cara, eu era muito palestrinha, né? Sempre fui palestrinha, assim, na sala de aula, queria falar e tal, bagunceiro pra caramba, o que acontece? Eu entrei muito novo na escola, eu era sempre 2 anos mais novo, né? Muito adiantado. E aí eu tive que arrumar alguma coisa senão eu ia sofrer muito bullying. Sofri, mas eu tinha que reagir ao bullying. E a forma que eu encontrei foi falar muito, liderar, né? Puxar as coisas e ainda bem estudava muito. E por isso, meu pai é jornalista, meu pai também de humanas, né? Sim. E pensava, e eu conversava muito com ele e tal. Mas no final do dia, cheguei muito cedo para tomar essa decisão sobre direito, ou medicina, ou enfim. Então eu fui naquela velha decisão assim, vou o que todo mundo faz, aqui tem muitas possibilidades, né? Sim. O direito, todo mundo fala que o direito tem muitas possibilidades, e de fato tem muitas possibilidades mesmo. E aí foi assim, né? Indo assim meio pro rumo, né? Tinha 16 anos, não tem como escolher nada. Você vai saber o que é da vida. E beleza, pelo visto você formou muito cedo, então. Como é que foi isso aí? Do porquê direito imobiliário? Já estava aí engatilhado, tinha uma curiosidade? Cara, assim, eu, apesar de muito novo, sempre me preocupo. Meus pais também são muito novos, né? Meu pai tiveram um desafio muito grande. Meu pai e minha mãe me teve com 17, meu pai tinha 17 ou 18 e tal. Então, éramos todos muito jovens, né? O tempo inteiro. Ainda somos. Mas eu sempre fui muito preocupado com o futuro e preocupado em estudar. Então, eu sempre me interessei muito por estudar. Adoro estudar, adoro ler. A vida inteira foi assim, né? E aí, quando eu entro na faculdade, eu entro muito novo, muito animado, né? Querendo fazer... tudo diferente, assim, de estudar mais, entender o que eu preciso fazer para chegar em algum lugar, sabendo absolutamente nada, né? Como eu acabei de te falar, sabia que direito era relacionado à advocacia e promotores, juiz e tal, mas no final do dia as primeiras matérias ali eram matérias de filosofia, sociologia, que eu adorava e no final era estudar, só mudei de lugar, agora não ia para a escola, agora eu vou para a faculdade. Só que e agora? O que vai acontecer, né? Formei, agora que eu faço? E aí eu começo a olhar para outros lados, assim. Falei, o que as pessoas... Isso aqui não vai me ensinar nada, assim, para desenvolver atividade, efetivamente, né? Porque você olha advogado, o cara tem por fora, tá falando, e lá é uma relação de cima para baixo, na aula. Sim. E aí fui pesquisar sobre isso e vi que já tinha, desde sempre, a faculdade de Direito tem essa pecha de que não ensina a advogar, a faculdade de Direito não ensina o sujeito a empreender. Então isso foi percebido por mim muito rápido. E aí, já no primeiro período, eu fui procurar um estágio. Né? Então eu rapidamente, no final do primeiro período, acho que início do segundo, eu já começo num escritório de advocacia de Belo Horizonte, uma referência, e lá, por acaso também,
a vaga que tinha, daqui a pouco eu era no imobiliário. Sim. Era um carro forte. Na verdade, eu até comecei como estagiário da doutora Ana Cristina, com quem inclusive mantenho contato, com ela e com a Fernanda, até almoçamos recentemente. A doutora Ana trabalhava com ambiental, era uma advogada fundadora desse escritório e tal. Então eu fiquei muito próximo dela, mas rapidinho eu me reorganizei lá e numa dessas acabei indo para o imobiliário. E na prática, um baita de um acaso e mais uma vez perdido, né? O que é imobiliário? Eu brinco que direito imobiliário é um mundo inteiro, dá para fazer uma faculdade inteira de direito imobiliário. Tudo entra no direito imobiliário. E eu sempre falo, você é especialista em direito imobiliário, mas o que dentro do direito imobiliário, né? Ninguém é especialista em direito imobiliário. E aí eu defino que vou seguir ali e criando, construir, né, pontes ali, oportunidades para crescer dentro daquele escritório. E foi assim, cara, e percebendo o ambiente. Eu acho que isso foi o grande diferencial nesse momento, sabe? Sim. Hoje você é o CEO do C2T Advogados, um escritório que eu que acompanho e vejo como um escritório bem disruptivo, que quebra aquela distância um pouco de um escritório muito formal, aquele símbolo da justiça para todo lado. E tem mais uma ideia moderna mesmo, que as pessoas que não são, quem gosta de ser advogado, então quem não é de dentro do direito vê como algo mais familiar, que se sente mais à vontade. Como que foi? Então, cara, eu entro lá no departamento responsável de direito imobiliário, cheio de advogado, cara, de lugar chato pra caramba, um ambiente, assim, não é desejável estar naquele lugar, sabe? É um ambiente ruim. Não tô falando desse escritório, tô falando de quase a maioria dos escritórios, né? E aí eu já tenho um primeiro problema. Eu sempre fui bom em me perceber, né? E me comportar conforme a coisa tá tocando. Sim. Então, mas isso não significa que eu concordava ou que eu gostava, né? Dei muito certo, comecei a ter destaque na resolução dos problemas. E muito disso envolveu perceber também problemas na relação advogado e cliente. Por exemplo, o advogado recebe uma ligação e reclama, já pé da vida, pô, esse cliente de novo, não é possível que ele não entendeu, é a mesma dúvida, toda hora e tal, claro que não dá para fazer isso. Peraí, né? Tem um problema de comunicação aqui. E aí, esse é o grande ponto, assim, tudo é a comunicação. Né? E aí, é muito claro, e eu não sou eu que estou falando isso, os clientes falam isso, é muito claro o distanciamento que há, como você bem falou aí na hora da apresentação, entre o advogado e o cliente. E ali ficava muito claro isso. E vários símbolos distanciam, né? O direito e a técnica, de uma forma geral, é uma forma de dominar. É uma forma de dominar. Eu sei e você não sabe, né? E essa relação, eu acho que com o passar do tempo, com a evolução das coisas, com as gerações que vão chegando, acaba exigindo uma postura diferente daquilo que chamam advogado, né? Então, esse cara precisa comunicar melhor. Não adianta nada eu falar, a pessoa não entender, né? Por isso ela vai continuar te ligando o tempo inteiro. A principal característica da comunicação não é se você falou bem ou mal, né? Se você conseguiu que a pessoa recebesse a mensagem. E eu percebo que os advogados vivem num mundo em que eles falam para eles mesmos, para os juízes e tal, e isso ainda existe, tá? Porque, estamos falando aqui agora saiu inclusive um manual, né, acho que foi o STF, o STJ, de como é que tem que ser a linguagem mais simples e tal. Que bom, né? Mas basta escutar eles falando que você vai perceber que na verdade, mantém-se essa coisa da comunicação confusa, comunicação truncada, comunicação ruim mesmo, né? Comunicação ruim. E aí, dentro desse ambiente, que é repetido em vários outros lugares, eu falei, cara, e aí comecei a conversar muito com os clientes. Então, eu construí muitos relacionamentos com os clientes e me interessei muito pelo negócio dos clientes. Eu comecei a estudar o negócio dos clientes. Então, para quem não sabe, eu trabalho com assessoria jurídica para imobiliárias. Né? Um nicho dentro do nicho dentro do nicho. Né? E aí, é um ecossistema próprio. Né? O cara que está dentro da construtora, que é advogado de construtora, ele não sabe o que está passando dentro da imobiliária. O cara que tem que estar dentro da incorporadora, de
de um fundo, o cara trabalha com fundo imobiliário, cara, trabalho no real estate, tá. Eu trabalho com imobiliárias, né? E é claro, o escritório cresce, tem lá um departamento de construtores, que atende construtores, societário imobiliário e tal, mas o posicionamento do escritório é nicho do nicho do nicho. Sim. E se eu me posiciono assim, eu preciso quase saber mais sobre o negócio das imobiliárias do que sobre direito. Sim. Porque a minha função é conseguir entender como é que o direito pode ajudar a melhorar o negócio da imobiliária, né? E da sua relação com os clientes. Porque no final do dia, a assessoria imobiliária que as imobiliárias prestam para os clientes, ela é muito parecida com o serviço advocacia. Sim. Porque é apontar risco, desenvolver negócios, criar soluções, né? Então, assim, eu começo a perceber essa simbiose e começo a me interessar muito. Isso significa viver esse mundo e ir para os eventos, perceber em cada região do Brasil quais são as dores dentro de cada uma das atividades, locação, compra e venda, qual que é o desafio que tem, e aí fica muito claro. Aí eu vejo que os advogados, por não compreenderem claramente o que é o problema do cliente, eles viram um entrave. Isso é uma das coisas que mais me chama atenção na sua atuação. A gente conversou mais cedo exatamente isso. O seu trabalho e o seu posicionamento tem tido um destaque muito grande nesse ponto, que existe um estigma de que advogado chega no negócio para atrapalhar o negócio. Entre as imobiliárias, entre os corretores, tem esse receio. E não, todo o seu trabalho tem sido desenvolvido na forma do quão importante essa parceria é e no quão importante eles creem que essa parceria é. Que não é, o advogado não está aqui para atrapalhar seu negócio. Ele está aqui pelo contrário, ele veio para te ajudar, para te ajudar a fazer mais negócio ainda, inclusive. Só que tem um detalhe, cara, porque eu visto várias capas, né? Sempre, às vezes eu tô pelo locador, às vezes eu tô pelo inquilino, poucas vezes pelo inquilino, mas às vezes estou pelo inquilino, pela imobiliária. A questão é, o advogado da imobiliária, ele não é advogado do vendedor, ele não é advogado do comprador. Sim. E isso tem que ficar claro, né? Isso tem que ficar claro. Só que ele é um viabilizador do negócio e que apresenta tecnicamente, mas de uma forma clara, para o cliente, né, vendedor, para o cliente comprador, o que está acontecendo, né? Qual que é o que efetivamente está acontecendo. Inclusive aconselha que esse sujeito contrate um advogado, caso ele tenha dúvida, né? E aí está o desafio, que você vai conversar com o advogado do vendedor. Sim. E aí a comunicação de novo. Porque né, é muito comum que nessa relação, imagina um negócio de compra e venda, o vendedor contrate um advogado não especialista. Que não é da área e não... E o advogado não especialista, quando ele vai falar, né, vamos colocar do comprador, advogado do comprador. Sim. Tudo aquilo que você não domina te gera insegurança e é mais fácil para você falar que não. Sim, exatamente. É mais confortável para você como advogado, ou seja, você não está pensando no cliente. Você está pensando em você. É tão grave isso que o não especialista diz o seguinte: não entendi, não quero entender, então não faço o negócio. Né? Então é um egoísmo muito grande esse negócio. Então eu percebo claramente, às vezes, clientes que tomam decisões sem ter uma dimensão, um equilíbrio informacional em que ele consiga decidir com base no que é real. E na prática, porque se o cara não tem noção daquilo, naturalmente vai falar, não. Sem chance. E aí muito disso é chegar para o sujeito, para o advogado, com muito cuidado, comunicação, estratégia, né? De como falar, olha... que é até mais difícil do que conversar com o próprio cliente. Sem expor, né? Sem expor ele mesmo e colaborando mesmo, e conversando, dizendo, olha, já tiveram vários casos assim, tem essa decisão judicial, a jurisprudência tem encaminhado nesse sentido, esse negócio é confortável, é claro que tem risco, né? Todo negócio tem risco. Se alguém chegar e falar, quero comprar um imóvel sem risco, meu amigo, pode ir embora, não tem jeito. E aí, isso acho que foi gerando essa característica de alguém que consegue entender, e claro, né, tendo responsabilidade, tudo tem o seu limite. Eu, embora tenha essa perspectiva, as pessoas falem assim,
Eu falo não direto, né? Não tem jeito. Inclusive, eu sou grande carrasco de muitos corretores ruins, né? Que não faz um check no documento do imóvel antes de anunciar, não consegue entender. Porque tem isso também. A minha tese é que os corretores, as imobiliárias, né? Pensar na estrutura das imobiliárias, o cara tem que conhecer direito. Não dá tempo de falar com o advogado. Peraí que eu vou chamar o advogado. É claro, minimamente, noções gerais, noções do produto, porque o produto, o imóvel, ele tem características jurídicas muito importantes. Né? Faz parte do produto. Então, eu não consigo explicar o produto. Aqui esse imóvel e tal. Vai chegar uma hora que eu tenho que falar da característica jurídica. Né? A gente não tem como colocar que isso está sempre... Nós estamos no Brasil. É um negócio confuso mesmo. Então, assim, aí essa é uma dinâmica que, às vezes, os advogados não querem, às vezes, participar ou preferem assumir uma postura de luta, né? Mesmo, de ganhar, eu ganhei, eu perdi e tal. E aí o cliente percebe, cara. Esse aqui é o ponto. Então, assim, aí que tá esse negócio do pró-negócio, ficou até batido pró-negócio, porque as pessoas precisam exercer efetivamente essa característica pró-negócio. É muito falar, emitir opinião, né? Os clientes, muitas vezes, eles sentem muita falta. Isso fica, inclusive, como dica para quem está começando agora, do advogado se posicionar. Né? E eu gosto muito de me posicionar dizendo, se fosse eu faria. Né? Essa é uma boa, eu sempre uso essa estratégia. Ó, se fosse eu faria. Né? Ou, se eu fosse você, nas suas condições, né? Com essa premissa, eu talvez fizesse. Então, o cara quer isso. O cara não quer que você escreva 10 laudos de parecer jurídico. Estava ali agora esperando para mandar uma proposta para um cliente que me ligou. Esse cara já está acostumado a trabalhar com advogado. Eu nem falei nada. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, me manda uma proposta com 10 laudos explicando o que é, não sei o que. Eu só quero saber o que você vai fazer e quanto que custa e o tempo. Então ele já, olha só, esse cara já está vacinado, ele já está assim. Isso significa o quê? Que as experiências que ele teve com outros advogados são enfadonhas. E aí tem um outro aspecto, que é a juventude também ajuda muito, e foi algo que eu percebi, né? Hoje, eu comecei muito cedo, tive um desafio grande sendo muito novo, tinha cara de novo, então eu conversava no telefone com os clientes, chegava para reunião... Não, vim com a reunião com o doutor Arthur. Pois é, sou eu. Mas não é possível. Menino. Vários riam, cara. Já tive vários que falavam assim, sei. Entendi. E eu falava, né, bem no telefone, conversava e tal, mas na hora que chegava lá era um menino. E aí, por quê? Isso é um problema para você também. Aí você vai criando também muitas estratégias. Você vai se... Sempre fiz isso. E aí, o tempo vai passando, você vai ganhando mais confiança e tal. Mas o que eu ia dizer? Os clientes que eu atendia, os caras que confiam em mim hoje, são os pais de quem toca hoje os negócios. Então foi mais fácil isso também, porque tem vários clientes que já não estão mais tocando o negócio daquela época. Então o dono da imobiliária, que posso citar aqui vários, que foi quem fundou a imobiliária, com quem eu comecei lá um relacionamento há 10, 15 anos atrás. Hoje eu falo de igual para igual com o filho dele, que é o cara que está começando a geração. Né? E o cara já te vê como o mais velho. Você que passa a segurança para ele mesmo. Nem tem essa dúvida mais. Não e por outro lado, ele se sente mais confortável de ter uma conversa com alguém que está falando a mesma língua que ele. Né? O jovem que assume a liderança de um negócio, de uma empresa, ele muitas vezes quer modernizar, ele não quer conversar com o advogado de 80 anos atrás, que é difícil de falar, você não consegue conversar com o cara. No WhatsApp, o cara não te responde. Não responde, o cara é no tempo dele. De 10 imobiliários que procuram o escritório, 9 reclamam de tempo de resposta. Tempo de resposta, analisar um contrato de forma rápida para mim pode ser 10 dias, para você pode ser 3, para você pode ser 1. Então, assim, falta alinhamento, sabe? A comunicação. O advogado tem que tirar esse negócio de que é uma coisa... uma profissão diferente, sui generis e tal. É um serviço como qualquer outro. E que precisa ter alinhamento, SLA, prazo de retorno, né? Tudo isso tem que ser falado.
Porque o cliente quer isso, né? Especialmente o jovem, o cliente de agora, o cara que tá aí, startupeiro, né? Querendo tá fazer... acostumado com resolver as coisas no celular, então ele não quer saber se o contrato é grande, se ele tem que esperar 10 dias, ele quer a resposta. Que é praticidade nas coisas. E assim, e aí, falando sobre símbolos, né? A gente abriu o escritório, CCT Advogado. Até a apresentação é diferente. Castro Costa Tomás Advogado. Pô, vamos fazer história diferente. Aí eu lembro das fotos que a gente tem hoje, igual. Tudo igual. E aí, no final, passou... Foi uma surpresa que eu tive vendo as fotos do escritório. Porque eu esperava umas fotos mais de todo mundo com camiseta preta e tal. Eu falei, não, eles estão de social, ué, que é isso? Então, e aí, cara, a gente então começa assim. Falei, pô, e agora? Vamos ter que fazer um rebranding, né? Com 6 meses de escritório, a gente fez um rebranding, ou seja, começamos errado, né? E aí deu tempo, porque nesse momento a gente teve que sentar e foi um trabalho bastante... O pessoal da New Grow lá de São Paulo, bastante diferente mesmo e reflexivo de falar, e aí, o que nós vamos fazer mesmo, né? Como é que a gente vai comunicar e tal? E aí a gente decide até mudar o próprio escritório, de colocar um escritório que, do ponto de vista das coisas que tem, seja diferente, um nome diferente e tal, para marcar um posicionamento que comunicasse aquilo que a gente quer efetivamente. Então, e aí um trabalho interno também era importante, porque eu preciso muito que as pessoas do time, que os advogados entendam aquilo que o escritório quer passar, sejam também parte dessa ideia, porque não adianta nada ela ficar só lá no logo, na logomarca do escritório e a gente não comunicar isso internamente. Sim. Então é uma equipe jovem, uma equipe que tá o tempo inteiro pensando também no mercado, né? Essa foi a nossa estratégia, cara. Pô, isso é muito bacana, cara. E como que foi aí a história da fundação? A gente estava conversando agora há pouco sobre a importância dos sócios. Sim. Então, como que é? Hoje é o Arthur, mas quantos sócios você se vê? Talvez acredita que teria chegado tão longe se não fosse por eles? Cara, sem dúvida não teria, né? A história do escritório é a seguinte, né? Eu trabalhava muito diretamente com o fundador do outro escritório, com o Carlos Adolfo, ele faleceu e a gente decidiu sair do escritório. Sim. Basicamente isso que aconteceu. E eram meus amigos já. Então, os dois, eles não eram amigos, eles eram conhecidos, mas não eram amigos entre si. Sim, sim. E aí eu fui quem conectou os dois, né? Hoje eles são mais amigos entre eles do que... Eu acho que eu não conheço eles pessoalmente, mas é Bruno e o... Bruno Castro. Bruno Castro. E tem uma história curiosa disso, porque eu comecei a ganhar bem, cara, no outro escritório. Eu ganhava um dinheiro razoavelmente bem, assim, pra minha idade, desde muito novo. E eu ganhava e gastava tudo, né? Eu ganhava e gastava tudo. Gastava mais do que eu ganhava, sempre. E aí eu construí a ideia, vamos abrir escritório, tal, vamos fazer e acontecer, e isso e aquilo outro. E aí, beleza. Quanto que cada um tem, né? Aí, pô, eu tenho tanto. O Bruno Costa é super, super cuidadoso, cara organizado e tal. E eu, cara, semanas antes de tomar a decisão, assim, eu tava na Europa, e o Bruno falou, que é isso? Não é possível. Ele é doido e tal. E aí, a gente tem que ter uma conversa lá sobre a parte chata, né? Eu brinco que eu não tenho nem a senha da conta do escritório, nem sei, nem quero saber. Mas aí os caras falaram, e aí? Eu falei, não, eu tenho uma fatura do cartão para pagar, não tenho nenhum real. Pelo contrário, eu preciso do salário aqui para eu sobreviver, né? Pode ir, vocês. Falei, pode ir, vocês, vai ter jeito, porque eu pensei que tava todo mundo mais ou menos assim, vai precisar desse dinheiro todo e tal, não tem jeito. Aí, na época, pô, os meninos me financiaram, assim, né? Sim. Assim, eu devo muito a eles, assim. E aí as coisas aconteceram muito rápido, né? Mas todo mundo fica parecendo que, fez um plano, né? O cara fez um plano maquiavélico. De carreira. Ele é quem dera se eu tivesse esse planejamento, né? Então não teve nada disso. Foi simplesmente mesmo uma decisão de jogar o boné do outro lado. Sim. E também muito imbuído da ideia de não querer ficar onde eu estava, porque não fazia sentido para mim, né? Respeito muito, mas não fazia sentido para mim, eu precisava construir
uma coisa diferente, que é o que uma nova advocacia. Eu falo até que esse enquadramento advogado, né, advogado, esse nome, o direito, sabe? Eu acho que as coisas elas são sempre muito multidisciplinares, né? Em muitos aspectos, assim. Então a própria academia, né, precisa ter outras habilidades apresentadas ali dentro daquele ecossistema jurídico. Acho que até entre as próprias escolas ali de direito, eu acho que falta isso. O profissional chega muito enviesado, muito dentro de um recorte limitado. E isso também né, o próprio serviço jurídico. Isso é jurídico, isso é comercial, né? Sim. Aquele negócio que tem muito separado. Tem pavor daqui. Isso é jurídico, isso é comercial. Beleza. Só que se o comercial for assim, o jurídico tem que ser assim. Se o jurídico for assim, a impacto no comercial não tem essa. Entendeu? Sim. É tudo a mesma coisa, né? No final das contas, tá todo mundo pelo mesmo objetivo. Tudo junto, tudo mesmo. Por isso que é importante entender o negócio, né? Porque o negócio ele precisa ser estruturado pensando em todos os vieses. Sim. Então, o comercial e o jurídico. O advogado, tem muito advogado que isso eu não vou revisar porque é comercial. Né? E aí não opina e deixa lá algo que o cara esperava, né? Uma opinião, né? E é isso que falta. Mas aí a gente abre o escritório assim, pouca gente sabe disso. E cara, super ansioso, né? O que vai acontecer e tal. Aquela incerteza de todo mundo que era pandemia, cara. Pós-pandemia, no momento mais incerto de todos. A gente deu muita sorte, assim, né? Assim, o escritório não começou do zero. Sim. Nós tivemos a confiança de muitos clientes que a gente já atendia, né? Que inclusive estão com a gente até hoje. Porque já estão os filhos dos clientes. Cara, já tem. Vamos para os eventos, filho de fulano. Eu conheço os pais e conheço menos os filhos. Agora mais, daqui né? um dia você tá igual meu pai. Meu pai, ele mexe com comércio e aí ele chega assim, vira e mexe, ele fala, cara, eu tô achando que eu envelheci porque hoje eu vi o neto do fulano de tal que eu atendia quando eu comecei. Eu acho que é a única coisa que a gente não escapa, né? Envelhecer. E é um bom sinal. Cara. Não dá pra fugir dessa, não. É até um validador. Não, tá valendo a pena isso aqui, porque tá no caminho certo. Sem dúvida. E aí, bom, o escritório vai e começa a conquistar seu espaço. Eu começo a participar cada vez mais de eventos, sempre nessa linha, né? É o que eu te falei, eu adoro a OAB, assim, me relaciono muito bem lá com a Elisa, presidente lá da Comissão de Direito Imobiliário. Inclusive agora vai ter o evento lá que congresso. Eu vou participar. Mas toda vez que me convidam ou que eu participo desses eventos, já vem com essa... eu quero uma perspectiva mais de mercado, né? Exatamente. E os eventos, você falou, participo dos eventos e tal, é até um destaque que eu acho que te torna tão referência no que você é hoje, porque me parece que os seus estudos não são só, olha, a advocacia faz assim, mas olha, a visão de mercado, o negócio, o meio empresarial hoje pensa assim, então você foge um pouco do que tá todo mundo lá puxando e por isso que tem o alcance que tem. Porque, por exemplo, eu quero entender se... a gente tem que fazer uma análise do direito, né, de uma forma mais pragmática, sabe? Aplicada ao negócio. Então, eu tenho menos amor, assim, a essa discussão teórica. Eu até gostava muito antes, mas hoje eu tenho uma visão mais pragmática. Ou seja, tudo bem essa discussão se o fiador na locação comercial, na locação não pode ou não ter o imóvel penhorado, ela é óbvia, discutam aí. Mas eu quero saber o que vão decidir. E o que a gente faz com isso, né? Porque se é assim, qual que é o reflexo disso na lógica da locação e o que impacta no tempo? Então a gente vai ter que ter qual cuidado, qual que é o processo que a imobiliária vai ter que se organizar para gerir essa insegurança que surgiu a partir de uma indefinição. Eu não quero estar lá discutindo quem está certo, quem está errado. Entendeu? É menos isso e mais perceber como é que isso vai impactar ali o dia a dia dos meus clientes, dos clientes que a gente atende. Mas é curioso isso porque hoje, cara, os caras quero contratar seu escritório, beleza. Te conheci, vim lá no evento e tal, e às vezes fora de Minas. Aí eu sento com ele, beleza. A dúvida dele nunca é jurídica. Ele fala assim, mas o que estão fazendo lá em tal lugar? Né? Muitas vezes, o que a imobiliária tal que vocês atendem faz? Entendeu? Então você percebe que esse passa a ser o valor. É o valor de impacto de conseguir ter a sensação de que estando lá no nosso escritório,
você vai saber o que está acontecendo. Não, e não é, e tanto não é jurídica, porque o jurídico hoje os caras conseguem acessar, ele lê lá no Jus Brasil alguma coisa, então essa parte ele já sabe. Ele quer de fato a tradução, ó, o mundo jurídico está funcionando assim, mas o efeito prático é esse aqui que a gente pode trazer. E assim, uma das outras coisas, né, eu falando sobre DUI, né, due diligence em compra e venda, e aí eu participei de um podcast uma vez, e aí, cara, eu dei uma declaração polêmica, porque falei assim, não, se o advogado quiser ficar 2 anos fazendo uma DUI de um apartamento, né, um imóvel urbano, no centro de São Paulo, para saber se ali, não, peraí, pode ser que tenha aqui, teve um quilombola aqui, um quilombo antes e tal, o cara fica, né, ele fica 10 anos procurando certidão, e assim, cara, e aí? Não pode ser difícil assim, porque se for difícil assim, nós temos que mudar. Aí sim nós temos que mudar, né? Sim. Nós precisamos fazer com que as negociações sejam mais rápidas. Nós não podemos sentar em cima de um problema, que isso é um problema, e começar a falar, não, é assim mesmo, você precisa contratar uma due diligence, vai demorar 15 dias. Pelo amor de Deus, né? As coisas precisam acontecer. E aí, nesse sentido, a gente precisa talvez discutir no judiciário, sim, né? Nós precisamos limitar, dar mais segurança pro adquirente, isso está acontecendo, é claro. Esse adquirente tem que ter mais segurança na hora que ele vai comprar, ele tem que, peraí, você está colocando a responsabilidade no cara que está comprando, né? Vamos colocar isso na conta do credor ali, que ele tem que procurar e tal. Mas assim, e aí, essa é a visão que os clientes querem escutar, mas é a visão que o mercado, né, que funciona, precisa ter. Tem que buscar isso, não do advogado que fala, não, mas peraí, mas não é bem assim, calma, tem esse risco, tem esse risco. E aí eu tenho que escutar. Decida aí, é isso aí, vai para qualquer lugar e tal. Tem um caso legal que meu pai fala, que eles, lá no Estado de Minas, eles trabalham no Estado de Minas, né? Aí tinha alguém que acho que ligou para o advogado do Estado de Minas e falou assim, tem esse problema, como é que a gente resolve? Aí o cara ligou, o advogado ligou, conforme a lei. Não, conforme a lei eu sei, é só eu ler. Aqui eu vou ler e eu já sei o que é conforme a lei. Mas o que eu tenho que fazer? Né? É isso que eu preciso saber. Mas eu digo porque essa pecha do advogado, ela ainda existe. Então, o que isso gera na prática? Um afastamento. Sim. E aí gera o risco. Porque o pessoal fala, não, o advogado vai me atrapalhar, eu não preciso dele, e larga para lá. E aí esse desequilíbrio, né, da informação, ou seja, você não tem ali um nivelamento informacional, sim, e a pessoa deixa de considerar enviar para o advogado num negócio imobiliário importante, porque a experiência com o advogado é péssima. E ela erra. Aí aparece o risco. Sim. O risco que envolve todo mundo. Porque você se afastou tanto, né? Aí passa a não perceber valor. E o que é o ponto? De 100 negócios imobiliários, talvez um vai dar problema. E o que acontece? Não é um problema pequeno. É grande. Só que o que acontece? 99 não deram. Sim. E aí, se eu chegar pro cliente, para falar com ele, que eu evito que ele tenha problema, ele vai fazer o seguinte raciocínio na cabeça dele imediato. Mas peraí, eu fiz isso a vida toda, nunca deu problema? Não, a porcentagem é 1% de chance de dar problema. Vai acontecer uma vez, né? Então, aí tá na parte de captação, de prospecção de clientes. Esse discurso jurídico de que eu vou te prevenir de problemas funciona bem com quem já tomou alguma pancada. Sim. O cara que já tomou pancada, ele para e fala, opa, eu não vou tomar essa de novo, não. Não vou entrar nessa 2 vezes, não. Só que se você pensar estatisticamente... É a menor parte do pessoal que tem esse tipo de problema. Cara, você vai ficar procurando aí quem já tomou problema. Possivelmente quem já tomou problema já tem advogado. E já tem um advogado que é o de estimação e não troca ele por nada. Então, qual é a estratégia que eu acho que é a grande dificuldade, né, dos jovens advogados? É justamente essa captação, a prospecção ativa, como é que eu me posiciono, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou vender, né? Isso é um negócio difícil mesmo. Eu diria que esse é o grande desafio mesmo, porque se posicionar para vender uma venda com algumas restrições e... Sim, e aí tem essas restrições ainda, mas na prática qual que é então a ideia? Se eu chego falando sobre prevenção, isso não vende. Sim. Mas se eu chego falando sobre como gerar mais eficiência, isso vende. E o que é gerar eficiência, por exemplo, numa compra e venda?
é fazer com que o negócio aconteça e aconteça mais rápido. Então, essa é uma abordagem que é a primeira abordagem que vem pela cabeça e que a gente desenvolveu, né? Então, SLA de retorno. Então, eu vou te responder no mesmo dia. Nem que para isso eu tenho que ter o dobro de advogados do que outro escritório tenha, né? Mas para isso eu preciso só trabalhar com isso, né? Eu tenho uma equipe grande que só trabalha com isso. Para eu conseguir agilidade, eu preciso dominar o assunto. Se eu não domino o assunto, eu não consigo entregar com agilidade. E aí envolve uma atualização muito profunda. Quando falo de mercado imobiliário, nesse meio, né, locação, compra e venda, imobiliária, garantidora e tal, tudo acontece muito rápido. Toda hora acontece uma coisa nova, você vai nesses eventos, tem uma solução nova, uma coisa de tecnologia nova. Opa, levanta aqui um ponto jurídico sempre. Toda novidade levanta discussões jurídicas. Vocês estão vendo, Airbnb, locação de curta temporada. Como é que isso vai ser encaixado na época? Agora, quinto andar, pode ou não pode cobrar taxa de serviço olha só, tudo isso novidade que a arbitragem, ótimo exemplo, arbitragem, não só arbitragem, né, mas arbitragem digital especializada em locação, né, vai gerar discussão, é claro, é jurídico. E aí, o que eu percebo? Os advogados freiam. Os advogados e aí eles cumprem aquilo que é a pecha que todo mundo tem deles, que é assim, não, mas peraí, não, aí não, né? Arbitragem digital, pô, o cara tem que demorar mesmo 3 meses para receber uma carta de citação, faz parte do direito de defesa. E se ele não recebeu, o problema é dele. Eu estava conversando, discutindo sobre isso, aí eu debatendo na boa, eu inclusive vou falar sobre isso também agora recente lá, num evento. Aí o advogado da imobiliária, num evento, diz para mim que o inquilino devedor ia receber a citação muito rápido. Falei, então, olha o problema do que virou a estrutura do nosso judiciário e da morosidade. É como se a gente tivesse incorporado no direito do réu, de um modo geral, o prazo de demora para ele receber a citação, né? Não, o prazo dele é o prazo legal. Exatamente. Se ele receber em um dia, que maravilha, excelente, né? Deu eficiência. Então, ele soltou essa e eu falei, pô, tá vendo? Esse é o problema, a gente quer bom demais, né? Claro, tem suas dificuldades, tem seus desafios, tudo que é novo tem que ser ajustado, tem que ser melhorado. Esse é um problema. Então, perceba, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E dentro de um mercado que aparentemente é até menosprezado. Isso aqui eu faço também. A locação eu faço também. São despejo, deixa comigo. Aí vai fazer, demora 5 anos. Arruma um tanto de confusão no processo simples, né? Que chega lá não sabe o atalho e tal. Então, assim, eu falo muito que especialização, nicho, né? O posicionamento de nicho é uma estratégia muito boa, mas eu reconheço que para o jovem advogado que está começando é difícil, né? Porque você quer fazer de tudo. Eu tenho a primeira ação que eu ganhei foi do meu avô, uma negativação numa conta, era tinha, vivo, uma coisa assim, no juizado especial. Era o juizado especial, eu não era advogado ainda, mas ele não precisava fazer as petições, ele lá assinava. Aí aconteceu algum erro lá, a companhia não cumpriu. Aí eu pedi para fixar as frentes, aí fixou, aí deu o teto do juizado, o negócio que era 5 mil, deu 35. Aí meu avô tem até hoje a cópia do alvará, ele não acreditava que ia dar certo, nem eu acreditava, né? Enfim, arrumaram uma confusão lá no juizado, foi o primeiro processo desse negócio de telefonia. Mas a gente cometeu esse erro também no início do processo, do escritório. Não sei se eu posso dizer o erro, eu acho que é. Hoje eu acho que é sim um erro, né? Que foi pegar vários tipos de casos. Claro que a maioria que a gente pega, porque uma coisa é o posicionamento, outra coisa é o que acontece dentro de casa, ele tendo que pagar as contas, né? Na prática. Vou ter que pegar uma ação aqui, uma ação ali, um acidente de carro, não sei o que, você vai pegando tudo. Hoje, agora, graças a uma decisão, né, importante que a gente tomou, a gente limpou isso e o escritório definitivamente só trabalha com causas imobiliárias, né? Não faz mais nada que não seja isso, e isso é muito bom, né? Então, esse é um problema mesmo, sabe? É difícil lidar com isso no início, mas na prática a gente consegue depois ver muito claramente que se eu não tivesse, eu poderia ter passado sem esse caso. Agora esse negócio tá aqui, eu nem lembro quem que é esse cliente, meu Jesus amado, que caso é esse? Caso sem pé nem cabeça, né? E aí
E aí faz parte do jogo, né? Hoje a gente está concentrado nas questões imobiliárias. Isso é muito bacana. O que você falou do mercado com o direito, porque às vezes o mercado ele se regula. Então, se alguém não traz a resposta que ele precisa, ele acha. Sim. E aí o direito normalmente caminha muito atrás das soluções. E às vezes quando a gente chega com uma resposta para aquilo, o mercado já se resolveu e está com outro problema. Isso. E existem movimentos, né? Como eu, por exemplo, aposto na tokenização, tem essa resistência. Sim. Os cartórios, essa discussão que é justa. De fato, o direito é bom que todo mundo consegue argumentar o que quiser, né? Sim. Vira aquela coisa meio grande discussão. Ali, e cada um fala o que quiser. Mas a verdade é que chega primeiro, atropela e depois vocês vão ter que regular. Exatamente. Entendeu? É isso que acontece, sempre acontece isso, né? O Uber, a Airbnb, agora que estão vendo o que vou fazer, né? E a gente tem que estar, o meu posicionamento é mais de liderar isso, assim, a gente precisa pensar mais no direito como um acessório, não como um fim em si mesmo. Então, às vezes as pessoas têm, o advogado, ele acaba criando um amor, né, a determinadas coisas, assim, do direito, que eu tenho, cara, que é isso? Que mundo vocês vivem, né? E assim, e é muito isso. Então, é muito feliz. Essa parte, né, deu muito certo de conseguir ter esse posicionamento e essa percepção e esse reconhecimento. Mas eu sinto falta, tá? Até de estar mais assim no fórum e tal. Outro dia recebi um feedback lá do Diego, que é coordenador nosso lá, ele falou, não, você tinha que estar mais no fórum, nos processos, fazendo sustentação oral. Eu falei, nossa, Deus. Se você for um pouquinho, você vai lembrar porque que você não tá aí. Cara, já peguei muito ônibus lá naquele Fórum Lafayette, cheio de processo, entendendo nada. Chegava todo sujo, mão suja de processo, cara. Os processos despedaçando, você tem que pegar até com cuidado, assim, pra ele não desfazer. Não, você tá doido, cara. Isso é terrível. Eu lembro que eu tinha que pegar fazendo estágio lá, tinha que pegar 2 ônibus para ir e para voltar para casa. Eu morava em Santa Luzia. E eu gostava de ficar até mais tarde para ter oportunidade de ter contato para conversar com sócios. Às vezes eles iam ali no Redentor para tomar uma e tal, e eu ficava esperando, ficavam convidar, e às vezes eu ia. Aí eu ficava até meia-noite, só que minha aula era 6, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir embora. Ficava lá como se tivesse tudo certo, falando e tal, não sei o quê, para construir as oportunidades, né? Sim. Às vezes, e muitas vezes, até contestando, querendo mostrar que eu conseguia argumentar, né? Sem também ser o chato. Então, assim, isso é legal. Acho que isso é o mais importante, assim, de tudo, né? É conseguir perceber e ir construindo as oportunidades. Todo lugar que você entra tem uma lógica. Então, eu percebo, às vezes, as pessoas entram nos lugares, nos escritórios e tal. Eu tô aqui, eu quero chegar ali. Quem aqui é a pessoa estratégica? Isso não é puxa-saquismo. Isso é inteligência. Você precisa criar oportunidade. Não tô dizendo pra você falar mentira, não tô dizendo pra você ser um bosta lá, falar com o cara uma coisa que não é, né? Não é nada disso. Mas é poder... O jogo é assim. Criar uma oportunidade de você mostrar que você tem alguma coisa a mais e contribuir. Então, isso é uma característica que eu sinto falta hoje dos advogados, sabe? Dos mais novos. O cara tem que ter uma intencionalidade nas coisas que ele faz. Um jogo de cintura ali para entender, tentar cativar o ambiente. É isso. Sem dúvida alguma. E não só também das pessoas estratégicas, mas de todos, né? Porque às vezes você vai estar com um problema gigantesco lá dentro e quem vai te ajudar é o cara que você nem imaginava que conseguia fazer isso. É porque é o seguinte, né, cara? Assim, lá no escritório a gente tem essa rotina de avaliação semestral de todo mundo, feedback 360, aquela coisa bem moderna mesmo, sabe? Isso, a gente mesmo teve resistência no início, mas graças ao nosso sócio Felipe, isso foi e continua e vai continuar sendo assim, inafastável lá da nossa rotina. E aí, esses feedbacks são muito bons assim, para a gente corrigir a rota e tal. Mas o que eu estava dizendo é que muitas vezes eu falo sobre isso nesses feedbacks. Cara, precisa ser mais percebido, falar mais, se interessar mais, ou falar o que você está pensando, né? Comunicar melhor e tal, porque isso é algo que de fato vai fazer toda a diferença. Não pode ter essa apatia assim, que geralmente vem.
Isso faz parte mesmo. Cara, e o Arthur fora do direito? Como que é a vida aí, fora a advocacia, fora tudo isso? Existe Arthur fora do direito? Como que é? O que você gosta de fazer? Pois é, cara, essa pergunta ela é doída, cara. Você sabe que essa pergunta, todo mundo fala, você já deve ter reparado isso, né? E se apresente, eu sou o Arthur, advogado, né? Todo mundo fala, sou Arthur, advogado, sou Pedro, arquiteto, sou... Então a gente se caracteriza muito pelo trabalho, né? Isso é um problema, a gente tem que olhar mais para dentro. Cara, eu adoro esporte, né? Sou maratonista, completei agora a 3ª maratona, adoro correr, adoro ler, né? Sou fascinado assim, com leitura. Eu brinco muito, cara, que sempre fui meio revolucionário, então eu tenho um pouco de conflito da profissão, não que ela não possa ser, né, uma profissão que também todas têm características possíveis de caminhar com valores que sejam também sociais, né? Mas no final do dia tem grandes colegas da faculdade que falam, na época da faculdade era todo revolucionário, então agora fica advogando aí para herdeiro e tal, não sei o quê, despejando os outros, né? E tal. Mas sou esse cara, assim, tenho esse viés, gosto muito, né, dessa parte da psicologia, né, de entender mesmo a sociedade. Acho que faz parte, assim, das minhas reflexões. Eu brinco que se olhar meus podcasts, todo mundo fala assim, por que esse cara não é advogado, não? Esse cara, a última coisa que ele não é advogado. Mas feliz, assim, cara, realizado, e consigo, em alguma medida, também levar isso para o próprio escritório. Tenho muitos amigos e sou feliz com isso. E quero, sim, deixar, né, uma marca, assim, de alguma coisa diferente, de ter construído alguma coisa diferente. Tem uma característica curiosa, né, que eu tenho um irmão, meu pai e minha mãe não são mais casados, mas é de estar muito perto da minha mãe. Então eu sou alucinado, eu estou sempre com a minha mãe, vou dar um beijo para ela aqui, mãe. Está sempre junto e grudado mesmo, aquele de sair, vamos pro bar e tal, e é muito nova, todo mundo acha que é minha namorada, né? Mas é isso, adoro viajar, tô sempre lá no Rio de Janeiro, meu irmão mora no Rio, jogar futevôlei. Então eu diria que quando eu não estou, né, no escritório, advogando, eu tô fazendo algum esporte, eu tô com a família e tô aproveitando. Eu viajo muito, eu sou um cara que consegue dividir bem, tá? Isso é bom, essa coisa. É importante. O negócio é que eu me divirto também estudando, eu gosto muito de estudar, então faz parte da minha vida fora do escritório, o estudo que muitas vezes se correlaciona com o próprio escritório. Agora, por exemplo, tem estudado muito reforma tributária, né? O seu principal foco hoje tem sido a reforma no impacto para as locações, né, para as imobiliárias. Cara, esse é um grande exemplo, né? Esse é um grande exemplo. Eu fiz pelo menos uns 4 a 5 cursos sobre reforma tributária, e nenhum curso falava nada para esse público. Ponto final. Então, falei, cara, peraí. Embora esteja, né, atividade de administração, atividade de intermediação esteja inserida no regime específico das operações de bens imóveis, é curso de advogado, querendo ensinar advogado a ganhar dinheiro com planejamento tributário, né? Ou é curso muito técnico, ensinando contador a fazer questões técnicas de contabilidade. Mas ninguém lembrou que existe uma reestruturação daquilo que é o ponto de partida do trabalho da imobiliária, que é o preço. Então, hoje, né, uma imobiliária me liga e pergunta, Arthur, estou fechando uma locação de R$18 mil. E aí tem uma cláusula que você sugeriu de colocar aqui no contrato de locação para prevenir a variação do preço. Mas e aí? O locatário falou que não concorda. O proprietário, eu pergunto, né? O proprietário quem é? É uma pessoa física, mas esse proprietário, ele tem quantos imóveis alugados? Não faço a menor ideia. Aí você vê, só que isso não é esse contrato. Isso serão todos os contratos. O que isso significa? Existe um problema.
o negócio vai travar. Não é que toda hora eu vou precisar de um parecer jurídico para fechar um negócio, eu preciso organizar esse processo dentro da imobiliária para que as pessoas que negociam os valores dos aluguéis saibam calcular o preço novo a partir de agora. Sim. Tem ou não tem a incidência? Se tiver, porque isso eu não consigo estar lá. Exatamente. Entendeu? E aí eu percebi que essa comunicação não existia para esse público. Era importante fazer com que essas pessoas entendessem. Então, eu criei até um programa agora, tá dando super certo, tem várias imobiliárias e donos de imobiliária já do Brasil todo participando, que é reforma tributária para imobiliários e corretores, porque isso desaguaria lá no escritório. Todo mundo tá achando que lançou um curso online aí virou... cara, eu tô protegendo a saúde do escritório e das horas do escritório, porque... Daqui a pouco vai todo mundo ficar perguntando agora, e para reforma tributária, porque vai estar para fechar, né? E aí, para finalizar esse assunto aqui, que eu acho que é legal, fica também a dica, né? Não existe advocacia imobiliária sem conhecer a reforma tributária. Esquece. Né? Não é uma questão de, isso aqui o tributarista vai resolver, isso aqui... Cara, não é uma reforma que muda estruturalmente como a advocacia imobiliária exercida. Então, o seu contrato de locação que você vai revisar, se você não souber, você não vai conseguir entregar uma boa consultoria, um contrato de promessa de compra e venda. Então, é impossível trabalhar na advocacia imobiliária sem entender a reforma tributária. Ponto final. Então, é sem mimimi. Tem que enfrentar e tem que saber. Então, essa tem sido a minha bandeira, tenho estudado isso muito e gosto, tá vendo? Faz parte ali, amanhã mesmo, sábado, eu vou estudar isso, vou ver sobre isso e fazer outras coisas, né? Faz parte e é isso. Cara, sobre a maratona. Tem uma frase que ficou famosa aí no seu de Instagram, que eu não lembro o autor, mas fala que quando você termina uma maratona, você tem a certeza de que você consegue fazer, acho que qualquer coisa que você se dispõe a fazer. Cara, tem coisa muito mais difícil que a maratona. Mas a maratona em si, né, o dia da maratona é o último passo. Sim. Né, o último passo. O difícil mesmo é manter a consistência do longo período de treinamento muito exaustivo. E, cara, não é... Todo mundo acaba criando uma associação entre maratona e bem-estar e tô voando no trabalho. Cara, isso não é verdade. Não é verdade mesmo, né? Quando você tem uma intensidade tão grande assim de treino, a sua cognição piora durante o dia no trabalho. Então, é um volume de treino muito, muito grande. Assim. Então, você vai render mais no trabalho porque você treina maratona, super atleta. Cara, profissional treina e vai dormir. Né? Você vai treinar, vai trabalhar. Você tem um esforço cognitivo para fazer, que é um esforço como outro qualquer. Se você está cansado, extenuado, você não vai conseguir fazer. Então, mas é um desafio muito legal. Né? Eu adoro esse tipo de desafio, mas estou aqui falando a verdade. Não eu sou pior quando eu estou treinando maratona no trabalho, não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto é que agora eu defini que não farei nesse semestre vou deixar para o ano que vem. Sim. Mas é realmente uma sensação fora do comum, assim, quando você conclui a maratona, é muito emocionante, assim. Eu tava na primeira maratona, faltavam 7 quilômetros, 5 quilômetros mais ou menos, aí eu comecei a chorar e tal, só que eu falei, puta, falta 4, eu vou chorar aqui e não vou acabar a maratona, vai ser foda. E aí depois deu tudo certo, e depois a outra, e é sempre uma coisa... E aí você consegue viajar e as pessoas ficam todas muito motivadas. A corrida é um negócio que tem um aspecto terapêutico, você consegue pensar muito sobre tudo. A corrida leve, a corrida... Treinar para uma meia ali e tal. Aí é show de bola, você vai conseguir fazer isso e aproveitar e fazer com que isso gere resultado na sua vida pela clareza que dá, né? A corrida, ela te propicia pensar, né? Só você se aturar ali durante aquele tempo todo. Então, o esporte tem uma função fundamental. Devo muito ao Rodrigo Werneck, que estiver nos escutando aí, o Rodrigo, que me inspirou a começar a correr, treinar para maratona, né? É muito bom, vou seguir, sou viciado nesse negócio. E é isso. Para a gente finalizar, cara, a gente sempre pede a indicação de um ou alguns livros para quem está começando agora, para quem está aí buscando essa inspiração, aprendendo, seja do direito, seja do mercado, aqueles que você gosta.
Cara, eu vou falar um só. Por conta do nosso público, né? De advogado. Chama Brevidade Inteligente. Uhum. Ele é um livro que trata justamente disso, que é a comunicação. E como é que a gente precisa se esforçar, né, para comunicar melhor e comunicar de forma mais curta e mais assertiva. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte. Eu queria escrever uma carta curta, mas eu não tinha tempo. Então eu escrevi uma carta longa. Porque escrever curto, escrever de forma concisa, escrever de forma assertiva é difícil. Né? É difícil, é um trabalho que demanda treino e tal. E eu acho que isso é tão fundamental assim, para os advogados jovens, para a advocacia de um modo geral, que eu diria que esse é o livro que quem está nos escutando aqui deveria ler. Gostei, cara. Brevidade Inteligente. Não conheço, mas certamente vou procurar ler e aplicar isso, porque realmente é mais fácil a gente falar várias coisas do que Exatamente. ser mais objetivo. É isso aí. Cara, eu tenho muito para te agradecer por toda a inspiração, por todo o exemplo, por toda a referência que você é para mim como jovem advogado, para o mercado imobiliário. Um grande privilégio, uma grande honra ter aqui um dos 100 principais nomes de referência do mercado imobiliário nacional. Mercado que cresce muito. Aprendi ainda mais com tudo que você me contou hoje. Estou muito feliz e tenho certeza que vai contribuir com tantos outros jovens e advogados que estão conhecendo mais da sua história. Obrigado, viu, Arthur? Cara, eu que te agradeço pelo convite. Como eu falei, né, um projeto muito legal. Eu fico muito honrado porque essa comunicação para esse público, né, eu sei que eu senti falta, né, a gente fica ali perdido, mas vale a pena, né, vale a pena insistir e quando você estiver achando que vai dar tudo errado, vai dar, aí depois você continua, né? E que é isso. E estou à disposição, né? Eu acho que eu carrego muito isso de tentar ser o mais acessível possível para conversar com os jovens advogados. Inclusive o escritório é um escritório que contrata sempre, né? Tá sempre, nunca não está contratando, né? Não existe isso lá no escritório. Então, fica aí, tá lá no Instagram, Arthur Tomasi, quem quiser me chamar lá para bater um papo, vai ser um prazer conversar com vocês. Bacana. Cara. Valeu. Obrigado, Arthur. Tamo junto. Aprender mais. Valeu.